Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês, gente? Eu vou me mostrar pra vocês, gente, uma peça que eu fiz em 2 noites, tá? E ontem eu concluí ele, gente, pleno domingão aí, eu consegui fazer a última peça. Eu fiz, gente, na sexta-feira à noite eu fiz 2 peças, tá? 2 peças, 2 tapetes. Ontem eu fiz a tampa do vaso, gente, eu fui pra minha sogra, aí de manhã, enquanto meu esposo tinha ido pro sítio trabalhar, eu falei assim pra minha filha, eu vou começar a crochetar, fazer a tampa do vaso. E comecei, gente, a fazer. Quando eu saí de casa para ir para minha sogra, era 11 horas, gente, eu tinha quase terminado. Mas eu fiz mais coisas, né, gente? Varri casa, veio vazia. Fiz umas coisinhas, gente, assim, de roupa, essas coisas assim, né? Não só foi o crochê desde cedo até 11 horas, né? Eu fiz muita coisa, fiz merenda, fiz um monte de coisa até 11 horas, né, gente? E deixei minha peça quase concluída, gente, ao ponto de bico, tá? Aí, eu tinha um outro jogo que vai vir pra vocês também. Eu tinha um outro jogo pra terminar, gente. Pra começar, eu preparei os material, levei pra minha sogra e fiz lá, gente, as bases todinha, tá? Eu comecei, eram umas meio-dia, fui crochetando, né, gente, que o meu esposo vai dirigindo e eu vou crochetando, né? Fui crochetando, gente, crochetei até chegar lá, e lá eu peguei firme até de tarde, a hora de eu vir embora, que eu vim quase 5 horas da tarde da minha sogra. E aí eu vim fazendo o bico do tapete, gente. Quando eu cheguei no portão da minha casa, eu terminei o bico de um tapete. Vocês acreditam na coisa dessa? Interessante, né? Por isso que a gente não pode perder tempo, gente. Tenha tempo, crochete bastante. Quando eu vou viajar, gente, eu levo, né? E esse projeto meu, né? Eu quero cumprir, que é 30 jogos de banheiro este ano, né? Eu nem lembro a data que eu comecei mais, gente, mas eu quero fazer 30 jogos de banheiro e tem poucos para mim terminar agora. Gente, tô chegando à meta e vou conseguir, gente. Hoje e amanhã, gente, hoje é segunda por cá, né? Vou gravar esse vídeo, vou mandar para vocês, vou deixar vídeo programado aí, gente, porque quarta e quinta eu não vou poder crochetar, gente, só quinta à noite, tá, gente? Mas quarta durante o dia e quinta durante o dia eu também não vou crochetar. Gente, tem outros serviços para mim fazer, não vai dar para mim crochetar. Mas na quinta noite eu vou crochetar, se Deus quiser. Então, gente, bora que bora. Eu vou mostrar pra vocês, gente, a lindeza que eu fiz ontem, pleno domingão, gente, tá? Não, eu vou mostrar a que eu fiz à noite e a que eu terminei ontem domingão, tá? E o outro vai ser no outro vídeo, tá bom? Gente, esta lindeza, gente, que eu fiz, ó, gente, eu usei aqui essa cor aqui, ó. Eu esqueci, gente, o nome desse barbante aqui. Ele é barroco, mas eu esqueci a cor, gente. Eu esqueci a cor. Ó, gente, esse lilás aqui, gente, eu tinha tempo que eu tinha ele, não sabia o que fazer. Só que pessoalmente tá mais bonito, gente. Não tá tão bonito aí pra vocês. Inclusive, até o dia que eu vou fazer a foto, eu vou ter que ver. Ele não tá parecendo tão bonito, ele tá mais bonito pessoalmente. Gente, aqui eu fiz esses 2 tapetinhos à noite, na sexta-feira à noite, gente, tá? Ó. Na sexta-feira à noite, tá? Eu fiz 2 tapetes desses, gente. Os dois, ó, à noite. Na sexta à noite, gente. Ah, você crocheta aqui, ó, gente, até 11 horas da noite, tá? Até 11 horas eu crocheto. Se eu não estiver aguentando, eu deito mais cedo, gente. Mas se eu aguentar até 11 horas da noite, tá? Eu tô aproveitando, gente, os dias que eu tô podendo crochetar. Aí, gente, eu fiz essas duas lindezas, né? De tapete à noite. Aí, essa aqui, gente, foi ontem no domingão, tá? Eu fiz, gente, essa base, deixei aqui, ó. Passei até essa carreirinha aqui, na hora que eu saí de casa. Deixei essas 3 carreirinhas, que foi essa aqui, essa e essa, pra fazer na hora que eu chegasse, gente. Aí, eu terminei, gente, ontem à noite. Após eu terminar o outro jogo que eu tinha começado no domingo, na ida para minha sogra de carro, e até eu fiquei lá, eu fiz o outro, né? Eu concluí ele primeiro, gente, para depois eu pegar nesse, que eu achei que eu não ia dar conta, o sono tava batendo, minhas costas estavam doendo, e eu falei, não, mas eu tenho que concluir, eu tenho que bater essa meta, e eu bati a meta, gente, 4 tapetes ontem, 4 tapetes, 2 tampas de vaso e 2 tapetinhos, gente. 4 tapetes ontem foi minha meta. E eu consegui, graças a Deus. Não está arrematado, gente. Já vou arrematar ainda.
Eu não sei se eu vou rematar agora, mas eu tenho que rematar, tá bom? E é isso daí, gente. Eu tenho que arrematar, né? Mas eu não arrematei, eu tô pensando de começar a crochetar agora, cedo. Aí na hora que o meu braço dá aquela canseirinha, eu vou arrematar, após o almoço. Aí, gente, eu fiz a tampa do vaso ontem, né? Olha que linda que ficou, gente. Deixei ao ponto de rematar, colocar a pérola aqui, rematar tudinho bonitinho. Eu vou passar o peso dela pra vocês, gente, desse jogo de banheiro. Gente, esse jogo de banheiro, ele ficou no peso de 1 kg e 175 gramas, gente. 1 kg e 175 gramas. A medida, gente, dos tapetinhos, do pé do vaso e pé da pia ficou 74 por 56. A tampa do vaso ficou 62 por 52, gente. Ficou um tamanho muito ótimo. Lembrando que aqui é número 8, aqui é 8, aqui é 8 e no bico é no 6, gente. E quem fala que é no 6 o bico, né? Não dá nem pra perceber, né, gente? E ficou lindo esse jogo, gente. Maravilhoso. E sobrou muito barbante ainda, gente, que dá pra mim fazer mais peças. Inclusive, gente, esse daqui, ó, eu estou pensando de fazer uma peça. Eu trouxe os barbantes. Vou ver qual que mais vai combinar pra mim estar fazendo. E aí ficou essa lindeza, né, gente? Maravilhoso, gente. Lindo, lindo demais, gente. E eu vou ter que rematar, né, gente, todinho. Tô pensando de colocar pérola, gente, tá? Vou colocar pérola neles. E vou juntar, gente. Com essa brincadeira, essa semana, gente, eu já fiz 3 jogos de banheiro, gente. 3 jogos de banheiro e 1 jogo de passadeira, gente. Tudo à ponta entrega, gente, tá? Eu tenho 2 encomendas pequenas pra fazer, né? Eu tenho uma maior, mas eu tô esperando o barbante chegar, tá, gente? O meu barbante tá chegando, gente. Eu creio que essa semana chega os barbantes pra mim, né? Então, eu tô esperando chegar o meu barbante, né? Pra mim está fazendo essa peça da minha cliente, gente. Porque eu quero ver se eu entrego as minhas encomendas, gente, até final do ano, tá? Nos casos, esse mês de novembro eu quero deixar minhas encomendas tudo entregue já para as minhas clientes, tá, gente? Amanhã vai vir uma cliente pegar uma encomenda, né? Aqui esse tapete de decoração. E isso daí, gente. E esses daqui eu vou deixar por aqui, gente, até eu rematar, né? E depois eu vou ver, gente, se eu vou levar pra casa, se eu vou deixar aqui. Porque eu queria bater essa meta, né, gente? Bastante peças. Sabe, você postar no seu status ali 10 jogos de banheiro e 10 jogos de cozinha. Ou eu vou postar 5 jogos de banheiro e 5 jogos de cozinha, né, gente? Não postar muito também, gente, porque se você postar muita coisa, gente, nos status, as pessoas desistem de olhar. E se for me postar 20 peças, 20 fotos, vai dar muito cuidado. Aí eu posto 10, depois posto 10. E aí as clientes acabam, gente, não focando para ver, gente. Eu já prestei atenção nisso. Eu mesmo, se eu for olhar o estado da pessoa, tiver muita coisa, gente, eu desisto. Eu não olho, não. Eu não olho. E eu quero fazer essas peças, gente, porque final do ano tá chegando. Final do ano tá chegando e eu vendo bem final do ano essas peças. Então eu preciso, gente, eu ainda preciso fazer jogo de banheiro. Eu precisava fazer um suprás, gente. Eu precisava também fazer suprás. Eu precisava de fazer passadeira, jogo de passadeira. Passadeira, a gente avulsa. Que a gente gosta de comprar para apanhar no quarto, né? E queria fazer tapetão de sala, gente, também. Quero fazer tapetão de sala, pelo menos 2 a 3 tapetes de sala, gente, tá? E queria fazer, gente, suprás junto com com trilho. Não fazer muito, gente. Fazer pouco. Só pra ver se vai compensar, você entendeu? Fazer pouco. Estou com esse plano, gente. Vamos ver se vai dar certo, né? Estou querendo ver se dá certo. Vamos ver se vai dar certo. Aí eu tô querendo fazer, gente.
E eu também, gente, tem pano de prato pra me fazer bico, tá? Eu tenho uma outra encomenda, gente, que eu tô esperando a cliente me trazer pra mim fazer também, né? Que ela quer que eu passe o bico numas fraldas, eu vou passar, gente. Eu tenho que passar o bico nessas fraldas também, tá? Então, gente, eu tenho muito serviço pra me fazer. Muito mesmo, graças a Deus, em vista, né? E ponto de entrega, gente. Eu quero fazer ponto de entrega, quero focar nas minhas pontas de entrega. Eu queria ver se dezembro, gente, eu só tirava só pra mim trabalhar com meus cones abertos, né? Novembro agora eu trabalhar, fazer jogo de banheiro, jogo de passadeira. E dezembro, gente, utilizar aqueles cones abertos. Eu queria passar janeiro, gente, sem nenhum cone aberto. Sem nenhuma bolinha. Falei, essa bolinha... só assim, gente, só os barbantes mesclados, não, né? Mas os barbantes, assim, eu queria passar Eu queria passar o janeiro, gente, 2026, sem nenhuma cones abertos. Só com cones fechados mesmo. Mas eu não vou dar conta não, gente, sabe? Porque tem muita coisa pra mim fazer. Não é só crochê, né, gente, que é o meu serviço, né? Agora mesmo eu tô na loja, tem algumas coisas da loja pra resolver. Então, assim, a gente não para, entendeu? A gente tem muita coisa pra fazer. Então, assim, se for só pra eu ficar em casa, eu conseguia, gente, sabe? Em casa eu conseguia. Em casa eu crocheto bem, pra vocês verem, né? No sábado eu crochetei um jogo de passadeira, gente. Vocês viram? Um jogo de passadeira. Ontem eu crochetei 4 tapetes. Né? Então, tipo assim, eu crocheto bem, mas estando em casa, né? E eu fiz serviço de casa, gente. Sábado mesmo fiz serviço de casa. Na verdade, o sábado, gente, eu fiquei até 11 horas sem crochetar. Eu vim crochetar depois de meio-dia, tá? Foi depois de meio-dia que eu comecei a crochetar. Eu não crochetei no sábado. Bem dizer, de manhã não. De manhã eu tava aqui na loja organizando as notas, organizando um montanha aqui. Aí eu fui pra casa, meu esposo era 10, ia dar 11 horas, era 10h40 na hora que eu fui pra casa. Eu fui fazer almoço, lavar roupa, fazer um monte de coisa, limpar a casa, fazer um monte de coisa. E eu comecei a crochetar depois do almoço, que já era 1h da tarde na hora que eu comecei a crochetar. Quando foi 11 horas da noite eu terminei o jogo. Foi 11 horas da noite eu terminei o jogo. Então, tipo assim, o jogo de cozinha, né? Então, tipo assim, se eu estiver em casa, eu crocheto um jogo de passadeira tranquilo, gente. Um jogo de passadeira. E se for, eu estiver em casa fazendo, eu faço 4 tapetes desse daqui, ó, por dia. 4 tapetes desse por dia, que nem eu fiz ontem. E ainda folgo, né, gente? Porque de manhã eu fiz muita coisinha, né? Então, gente, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. Fica todos com Deus. Tchau, tchau!